A e a B no meio, porque é complemento do que eu vou falar. Na pergunta 465A, ele continua, né? Isso diminui o sofrimento deles, e na B, ele faz que espécie de sofrimento querem fazer-nos provar. O que é que a gente vê quando eu disse que a gente tem um certo conhecimento a mais? A gente sabe que, além dessas coisas que eu falei, né, que a gente é quem muitas vezes atrai o espírito para a gente pelos nossos pensamentos, é óbvio que nós temos uma história do passado. Nós temos um passado. E, às vezes, até tanto comprometedor, que se a gente fosse lembrar, vai fazer a gente, se a gente pudesse lembrar, iria com certeza fazer a gente sofrer. Nesse passado, né, de vivências espirituais, nós arranjamos amigos, arranjamos inimigos, não é? E muitos deles, eles gostam de ver a gente sofrendo, não é porque eles estão sofrendo, eles gostam de ver sofrendo como uma forma de vingança. Assim como na vida material agora, a gente está. A gente que, entre aspas, que somos, não temos certo conhecimento, porque eu jamais desejo a um inimigo mal, não desejo. Mas tem pessoas, né, e a gente há de convir que é inimigo do outro e quer ver o outro se lascando para lá. Quanto mais o outro sofrer, mais o cabo quer ver. Então, a gente tem essa espécie, né, na nossa história, no nosso karma, a gente tem essas espécies de espírito que, quando nos descobrem, eles começam a nos perseguir, a nos cobrar e a criar situações que vai fazer com que a gente sofra. Mas, no geral, eu vou dar um exemplo aqui para a gente fixar a ideia. Eu estou aqui na minha casa, eu estou disposto, por exemplo, a ficar deitado assistindo televisão, assistindo um jogo. Aí chega um amigo meu, aí diz assim, fulano, vai ter uma festa lá no espaço, bora comigo para eu não ir só? Aí eu digo assim, não, rapaz, eu não estou afim de ir, não. Eu estou afim de ficar em casa, assistir o jogo, tal. Mas tu vai, se diverte. Mas vamos, rapaz, eu vou sozinho, tu não vai comigo? Não, eu não vou, não. Aí fica ali. Tá, eu posso ficar aqui dando um tempo até chegar a hora de eu ir? Fica à vontade aí. Nesse intervalo chega um outro amigo. Ah, fulano, tu tá aqui também e tal. Foi, rapaz, vim chamar Matusalém pra gente ir lá pro espaço e tal. E ele não quer ir, não. Aí o cara também vai pro espaço. Aí diz assim, oxe, Matos, eu vou, ele vai, vamos embora, para lá a gente faz uma farrinha. Depois chega um terceiro e termina a gente se convencendo e indo também. Então eu vejo nessa explicação, né, quando ele diz assim, com que fim os espíritos nos induzem ao mal, eu vejo até uma forma assim, semelhante atrai semelhante. Porque o mundo material que a gente vive, ele é um pálido reflexo do mundo espiritual. Lá a coisa é mais complexa, mas aqui a gente desenha, a gente ensaia a posição do lado de lá. Então, assim, na vida da gente, muitas pessoas nos induzem a determinados comportamentos, a determinadas situações, a determinado sofrimento, não é nem porque eles, muitos deles, não é nem porque eles são inimigos nossos, ou perseguidor, porque quer ver a gente feliz, é porque para eles aquela é a realidade dele. E o que é que acontece? Quanto mais pessoa tiver junto dele, ele vai se sentir mais ambientizado. Porque, por exemplo, se você viver no mundo da droga, você está numa boca de fumo, e você lá dentro da boca de fumo, você conhece o presidente, você conhece o que vem daqui, o que faz, eu não sei quais são as graduações, mas você conhece toda a dinâmica da coisa. Aí, de repente, você diz assim, eu não quero mais isso, não, eu vou sair disso. Aí uma pergunta para você e para você, Mirim. Vocês acham que aquelas pessoas que viviam com você ali, que sabe que você estava ali, você acha que aquelas pessoas vão deixar você em paz? Não deixa. Eles ficam perseguindo e tentando trair de volta. Se não consegue trazer de uma forma, dependendo da gravidade do que você sabe deles, eles usam até como queima de arquivo. Então, eu vejo essa pergunta, né? Diminui o sofrimento? Não, é porque a realidade dele, é o mundo dele. Quanto mais estiver ali com ele, melhor.
e alguns é porque realmente vêm nos perseguir para cobrar com a justiça com as próprias mãos. E a gente vê isso, né, menino, nas reuniões médicas, no tratamento que a gente faz de magnetismo, a gente vê. Não, ela me fez sofrer e agora eu quero vingar. E o trabalho da gente não é, não, você vai ser preso. Não. Rapaz, se conscientize, você está perseguindo, depois vai ser perseguido, e você nunca vai cair. Então, é como eu vejo essa pergunta. Aqui ela está respondendo dessa maneira, porque penso eu que era, há 168 anos atrás, como as pessoas poderiam entender. Mas hoje a gente já tem um cabedal de conhecimento mais profundo, isso é a minha maneira de ver. Eu não sei se você concorda, Djalma, concorda? Concordo. Tudo é vibração, né? Tudo é a lei que você disse. Semelhante atrai semelhante. É Pois é. preciso que encher o coração de sentimento e a inteligência de compreensão acerca da verdade e meditar sobre aquilo, sobre a natureza. Você disse uma coisa, Djalma, que é importantíssima e talvez tenha até passado despercebida aí pelas pessoas que ouviram. Quando você disse, você quer mudar, mude o padrão vibratório. Realmente você quer mudar, mude o padrão, porque quando você muda o padrão, você cria uma egrégora diferente, uma egrégora voltada para outro, foque numa coisa, tem um projeto e foque naquilo, e esqueça o seu passado, esqueça, seja um novo homem. Eu acho que esse é o verdadeiro sentido de nasça, renasça, não é, Mirim? Exatamente. Você tem o pensamento e a vontade que é tudo. Você é quem manda. É aquilo que Djalma colocou. Está aqui, está na mente. Nós somos quem determinamos, não é? Essa pergunta ela mostra isso. E esse seu comparativo aí também. O bandido lá se sente bem, se sente satisfeito com aquilo, ele quer mais ao redor dele. E aí você diz que quer sair, quer mudar. É como se ele não aceitasse sua felicidade, porque a felicidade dele é aquela troncha, que para ele Olha, serve. para a gente fechar o estudo, eu vou contar uma história que eu presenciei, real. E não só foi com uma pessoa, não, foi com várias pessoas. A pessoa era uma pessoa nova, viu, Djalma? Djalma? A pessoa era uma pessoa nova, viu, menino? Nova, vivia bebendo, vivia farrando, vivia dançando, né? E não faltava dinheiro no bolso dessa criatura, entendeu, Djalma? Aí o que é que aconteceu? Essa pessoa resolveu mudar de vida, arranjou um casamento e se casou. Com o passar do tempo, a vida começou a desandar na vida dele, começou o sofrimento e a dor. E ele chegou para mim uma vez e me perguntou: mas rapaz, antes eu era assim, 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 não faltava dinheiro. Hoje eu sou um cara casado, vivo dentro da minha casa, tudo para minha família, é tanta dificuldade. Por que isso? É um exemplo típico, né? Quando ele vivia solteiro, a espiritualidade que gostava da bebedeira, da farra, né, menino? Patrocinava, ajudava, favorecia ele para que ele tivesse dinheiro. E quando ele casou, passou pela situação difícil, para quê? Para ele, diante da situação difícil, desistir de tudo aquilo e voltar a beber e a brincar e a farrar como antes. É um exemplo típico que aconteceu, que tem no meu currículo de vida aí, da minha maturidade. Então é por isso que eu afirmei tão categórico, né? Porque a grande maioria é porque querem a gente junto ali, aquela turma, patotinha, tudo. É difícil de ligar de uma patota. Aqui na vida material é difícil, né, menino? Não foi difícil você sair do ciclo de amizade seu? Foi, e um detalhe, né? Eu sou alcoólatra e estou abstêmio há 32 anos. Quando eu parei de beber, alguns amigos que me encontraram diziam, enricou? Aí eu dizia, enricou por quê? Porque eu Desse parei de jeito. beber? Quer dizer, eles não admitem que é um sofrimento, que é uma ilusão, e quando você sai, eles perderam um parceiro. Aí isso, não é? Para eles não pode. E tentaram Eu a não todo custo lhe trazer de volta, não foi? eu nunca convidei nenhum amigo para parar de beber. Agora, quando me perguntam, eu aconselho. Por quê? Porque o problema é dele e outra coisa. Eles não aceitam que você os corrija ou os faça ver de outra forma, né? Veja Djalma como falou com a mocinha drogada, mas por quê? Porque a filhinha dela já estava sinalizando. E aí Djalma aproveitou e disse: olha o orgulho que sua filha vai ter se você
conseguir mudar. Não é? A mesma coisa quem bebe. Eu bebo quando eu quero. Quando eu quero? Você bebe quando a bebida lhe chama, rapaz. É como um cachorrinho na coleira. Você só sai se você tirar a coleira. E aí fica difícil. Por quê? Porque eles veem você como um orgulhoso, diferente. Você agora é o bonzinho. Quer dizer, rapaz, eu estou seguindo minha vida. Eu queria que você fosse assim também, mas você não quer. Não posso fazer nada, né? E isso, Mirim, se estende a todas as vicissitudes da vida, não é só na bebida, não, em tudo. Isso aqui é só um exemplo. Djalma, Mirim contou uma passagem da vida dele aí, que deu demonstração do que a gente está debatendo. Você teve alguma situação semelhante? Não, tive não. Com relação a vício, não. Assim, alguma situação que antes você se comportava de um jeito e depois modificou, começou a se comportar de outro. Sim. Eu modifiquei. Quando eu entrei em contato com a doutrina espírita, tem uma frase, eu até citei ela aqui. Para que alguém sinta, de Emmanuel, para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso ter retificado a estrada em que tem vivido. Aí eu dei uma guinada, né? Aí dei uma guinada, procurei me aproximar mais do Evangelho, ler mais a obra espírita, a literatura, os conselhos do Espírito de Emmanuel, de André Luiz e outras psicografias fantásticas através de Chico, não é? E fui incutindo isso e ainda hoje vivo assim, incutindo e me policiando, né? Porque a mente, nós somos criaturas milenares. E Emmanuel diz isso. A nossa permanência na sombra é milenar. E é por isso que a gente não consegue, de uma arrancada só, sair dessa influência. Aqui e acolá, a gente tropeça, mas se levanta de novo e prossegue, né? Até o dia que o Espírito diz, pronto, aqui basta. Isso aqui é meu, esse patrimônio é meu, essa verdade é minha, eu sou isso, eu sou assim, e vivenciar.